né? Não havia nem setores do movimento estudantil que atuassem diferentemente. Então, de repente, vem um golpe cuja repressão é completamente desproporcional à ameaça, entre aspas, que poderia existir ao establishment, à ordem das coisas. Logo eu, que fazia girar o mundo, logo eu, quem diria esperar pelos... Bastava ter um amigo de infância que participasse de alguma forma na luta contra a ditadura militar. Que a repressão já te considerava suspeito. Vinha em cima de você também, te desaparecia. Não, pros caras, Chico Buarque era perigoso. Caetano, Gil. Quem ia às passeatas e participava legal no movimento, esse então... Não, esse teve que mudar de casa, mudar de nome, largar a profissão e a luta pelas coisas que acreditava. E meu pai, Felipe? O meu pai se preparando para ser milico nessa época. Será que ele não percebia essas barras, não? Fixação. Que é, Maria? Tô pra ver a cara mais família que esse manduca. Não, é curioso porque, na época, a paranoia militar, né, da ditadura achava que o movimento, todo aquele movimento dos anos 60, sobretudo de 68, né, que foi o ano marco, o ápice, né, daquela agitação toda, que aquilo era resultado de uma orquestração internacional. Era o famoso Centro de Moscou, o Olho de Moscou, que tinha organizado aqui. Não é possível que os estudantes brasileiros tivessem a mesma convergência de ideais, de ideias, de mentalidade do que os japoneses, os mexicanos, etc. Na verdade, hoje, né, mais de 20 anos depois, a gente sabe que realmente era uma sintonia, uma misteriosa sintonia, um desses enigmas da história, né, que fazem com que, num determinado momento, né, não se sabe também por que aquele ano, aquele momento, haja uma convergência planetária como aquela, uma sintonia planetária, em que todos os jovens de todo o mundo, né, de países assim tão díspares como, né, Tchecoslováquia, o Japão, o México, o Brasil, a Alemanha, a França, etc., que esses jovens, né, pensassem da mesma maneira e mais, tivessem o mesmo sonho, tivessem o mesmo projeto, tivessem a mesma utopia. Ai, vejo bem tudo recomeçar todas as vezes. Vejo o tempo apodrecer e brotar e seguir sendo sempre ele. Me vejo o tempo todo começar de novo e ser e ter tudo pela frente. Me vejo o tempo todo começar de novo e ser e ter tudo pela frente. Logo... A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Os congressos da UNE sempre foram congressos, depois de 64, sempre foram congressos clandestinos. Então, quer dizer, a ideia de fazer um congresso clandestino era natural. Se nós fôssemos montar, também montaríamos um congresso clandestino. O que era diferente em 68 em relação a 67 e 66 é que o número de participantes era enorme. O congresso de 67, que foi em São Paulo também, foi em Valinhos, num convento, tinha 220 estudantes, 230. Pô, em Biúna tinha quase 800. A desproporção enorme. Quer dizer, você fazer um congresso clandestino com 220 estudantes já é complicado. Fazer com 800 é impossível. Quem foi para Ibiúna, todo mundo que foi para Ibiúna, chegava a dizer assim, esse negócio vai cair. Porque era tão óbvio, pô, entende, aquela movimentação de gente para uma estradinha pequena, numa cidade pequena, né, quer dizer, para chegar num lugar escondido entre aspas, quer dizer, que a expectativa de queda era evidente. Eu caí num aparelho da Ação Popular, aqui no Rio de Janeiro, na Fonte da Saudade, no dia seguinte da crise da doença do Costa e Silva, né? E foi quando assumiu a junta militar.
E aí fui levado, eu e todo mundo que foi preso, nós fomos levados para a Marinha, né, fomos entregues para o CNMar, e aí eu fiquei preso até o sequestro do embaixador suíço e fui trocado pelo embaixador suíço em janeiro de 71. A história sinistra do Nestino é que provavelmente ele ficou, ele não foi morto imediatamente. Né? Quer dizer, a gente teve informações ainda no exílio, né, de pessoas que viram o Nestino na cadeia 6 meses depois que ele tinha sido preso. Quer dizer, ele provavelmente sofreu muito tempo até ser morto. Né? Isso é uma coisa, a gente fizemos uma campanha enorme pelo Nestino no exterior, mas foi em vão. Ali realmente o Médici, entende, levou para o túmulo mais esse crime. Abraçou uma ideia e por ela deu a vida. Morreu? Tinham 2 tipos de polêmicas, né? Era, a gente estava vivendo esse processo de democratização, né? Então a anistia era a questão, né, na ordem do dia, a questão das liberdades democráticas que se falava, que eram conquistas que a gente tem hoje, que para hoje são normais, mas que a gente não tinha, né? A gente reunia com os policiais vigiando, enfim, tinha tudo aquilo. E a Constituição, se falava muito na Constituinte, né? Porque a gente tinha uma Constituição que tinha sido rasgada, né? Tínhamos vários AI-5 colocados, atos institucionais, o AI-2, o AI-5, e a Constituinte, então, esses temas eram os temas assim, políticos, que os estudantes tradicionalmente sempre discutiram política. E do outro lado era a questão da eleição da UNE, da reconstrução em si, né? Já peguei, digamos assim, toda aquela agitação da reorganização do movimento estudantil, que já estava relativamente avançado nesse período. Já tinha ocorrido o 3º N em Belo Horizonte, que foi um encontro de estudantes reprimido, né, pelo governo. Depois dessa repressão, houve uma retomada desse processo de reorganização da UNE, havia preparação de um 4º N, que foi realizado em São Paulo, que já marcou o Congresso de Reconstrução da UNE. Começamos a dar muita ênfase aos encontros setoriais. Houve 2 encontros, houve dois cursos que não interromperam os encontros setoriais, mesmo com a repressão mais dura, que foram os encontros, os chamados ECEM, os encontros científicos de estudantes de medicina, os ECEM, e os encontros de estudantes de engenharia. Esses 2 cursos, por terem sido dirigidos de maneira a ter um caráter muito técnico, científico, as pautas eram basicamente palestras de professores, de cientistas, sobre temas específicos da medicina e da engenharia, eles conseguiram sobreviver. E isso foi muito importante, porque ao mesmo tempo que, evidentemente, oficialmente se fazia o encontro, ele era um motivo para, pelos bastidores, ir se mantendo a articulação nacional dos estudantes, já que a UNE estava proibida de existir, não existia concretamente. Logo eu, que queria mudar tudo, me vejo cumprindo ciclos, gostar mais de hoje, gostar disso, me vejo com seus olhos tempo, espero pelas novas folhas e imagino jeitos novos para as mesmas coisas. Logo eu, que queria ficar pra ver encorparem os caules. Lá vou eu queria ficar pra me ver mais tarde, sabendo que sabem os velhos. Acho que pela primeira vez, depois de muitos anos, né, ocorria uma reunião, e eu acho que não era só o fato de ser uma reunião de estudantes, era o primeiro momento em que
reuniam-se milhares de pessoas para discutir, digamos assim, abertamente, né, temas proibidos, né, temas tabus, e eu acho que o Congresso de Reconstrução foi uma coisa assim fundamental para o processo de democratização que o país viveu depois. Existia o movimento de reconstrução da UNE, a UBS não tinha nenhuma iniciativa ainda de reconstruir a UBS. Em 1979 teve o congresso em 29 e 30 de maio em Salvador, na Bahia, e eu fui com a delegação de estudantes universitários. Na época eu estava entrando no 2º grau. Então começou a se amarrar um pouco mais as ideias. Primeiro, nós precisamos definir, nós vamos reconstruir a UBS e não vamos ser um departamento da UNE. A UBS tem sua história, tem sua tradição, tem sua força. Então, vamos reconstruir a UBS. O ato de abertura do Congresso da UNE foi um ato com aproximadamente 10, 11 mil pessoas. E nela falaram lideranças e representações de diversos setores da sociedade. Então, desde deputados do PMDB, do MDB, desde lideranças camponesas, lideranças políticas, ex-presidentes da UNE. Recebemos mensagens da OCLAI, que era a Organização Continental Latino-Americana de Estudantes. Recebemos mensagens da UIE, da União Internacional de Estudantes. Recebemos solidariedade de sindicatos, da Ordem dos Advogados, da ABI, da SBPC, enfim, de uma série de dezenas, ou até mesmo, eu acho que várias dezenas de telegramas, cartas, moções, chegaram até o Congresso da UNE. Foi um ato político super bonito, muito emocionante. Salvador, 29 de maio de 1979. Ao povo brasileiro, reunidos no 29º Congresso da União Nacional dos Estudantes, nós, estudantes de todo o país, decidimos reconstruir a nossa entidade máxima, tendo como objetivo maior nos incorporarmos à luta pelo fim da ditadura militar. 10 mil estudantes no plenário e os membros da mesa de trabalhos. Líderes estudantis de Pernambuco, Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro, Paraíba e São Paulo. O senador Marcos Freire, MDB Pernambuco. O deputado federal Freitas Nobre, líder da bancada do MDB na Câmara. Na mesa, uma cadeira vazia. A do presidente de honra daquele congresso, Onestino Guimarães. Quanta história, hein, seus caras pintadas? Vocês repararam que daqui a uns aninhos a Uni vai estar sexagenária e a UBS com 50? Lá em casa eles chamam isso de terceira idade. Logo eu, que fazia girar o mundo. Logo eu, quem diria esperar pelos frutos. Conheço o tempo em seus disfarces, em seus círculos de horas, se arrastando feito meses. Se o meu amor demora, e vejo bem tudo recomeçar. Todas as vezes vejo o tempo apodrecer e brotar e seguir. É bom frisar o seguinte, que o movimento estudantil ainda naquela época continuava sendo o único movimento de massas realmente expressivo no país. O movimento estudantil ele exige muitas negociações, porque são várias as correntes, os segmentos e as opiniões dentro do movimento estudantil. O movimento estudantil, eu acho que ele é uma escola, e é uma escola extremamente rica. E isso é que eu acho que... Porque a política não é uma coisa do Congresso. A política é uma coisa dos espaços mesmo de organização da sociedade. O movimento estudantil é um movimento de muita articulação. Conversar com um aqui, de conversar com outro ali, de fazer acordo com a força política ali. É muito isso. É um tabuleiro de xadrez. Essa democracia está pesando no meu bolso. R$400 por mês. Se o curso ainda fosse dar pesado, professores bacanas, um currículo maravilhoso, para você sair um bom profissional. Cai fora essa dama aqui, ó. Manduca, não adianta você ser um bom profissional, ter mercado de trabalho, se você não tem um país. Entende? Se você não tem no que acreditar. Como é que você quer um bom país, Felipe?
se você não tem boas universidades e bons profissionais.